Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo com o Especialista. Hoje eu quero começar a nossa gravação agradecendo você que nos acompanha, que assiste, que segue, que nos curte, que me manda mensagem. E aproveitar e pedir também para continuar seguindo, né, compartilhando. O meu muito obrigado. Hoje eu estou aqui com uma pessoa, com uma doutora muito especial aí. Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito, né? O nosso papo aqui vai nos ensinar muito, vai nos passar bastante informação. Ela é doutora advogada tributária e empresarial. Ela é sócia do escritório Alberini Severo Advocacia, a doutora Ana Cláudia Inglês Severo. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Meu muito obrigado em separar seu tempo para vir aqui conversar com a gente, passar um pouco de informação. Tem bastante coisa, né? Essa parte tributária é bem complicadinho, né? Para não falar chato. É complexo, é chato, é difícil. Vou tentar simplificar o máximo possível para deixar que as pessoas entendam um pouquinho do que a gente leva anos e anos estudando e mesmo assim não sei tudo. Difícil, né? É bem difícil. Você tem que ter um pouco de paciência, explicar bem facinho pra gente aqui, né? Pode deixar. Tá até a título de conhecimento, todo dia existe uma alteração legislativa sobre tributo. Sobre imposto. Então, é bem complexo mesmo. Quando alguém fala, eu não entendo, é isso aí. Entendi. Tá normal. Eu gostaria que você, Ana, se apresentasse, falasse um pouco, né, sobre, né, o teu currículo, como foi a tua história no direito, como que você começou. Contasse um pouco para nós, um pouquinho da tua história, do seu início lá. Perfeito. Bom, eu sou advogada, sou formada há quase 10 anos. E pelo que me contam, daí isso é mais da minha família, que desde pequenininha, desde novinha, eu falo que eu vou ser advogada. Sério? Então, nunca passou pela minha cabeça outra profissão a não ser advogada. O direito tributário, o direito empresarial, surgiu durante a faculdade. Ele é um direito um pouquinho diferente dos outros, do corriqueiro que a gente está acostumado a ver. De direito de família, direito civil, direito criminal. Então, ele tá no dia a dia de todo mundo, todas as pessoas, seja na hora de comprar uma água, na hora de você declarar de fato seu imposto de renda, ou quando você trabalha para alguém, os impostos que o teu empregador recolhe, ou você é empresário, todo mundo, de alguma forma, paga tributo para o Estado. E não é tão falado, não é tido como um direito tão corriqueiro, muito embora ele esteja presente todo momento. A todo momento para todas as pessoas. Seja na hora de você vender uma casa, vender um carro, enfim, de tudo existe o direito tributário. E essa minha paixão pelo direito tributário, ele surgiu na faculdade. Daí eu fui fazer estágio com alguns professores dessa área também e fui cada vez mais me encantando e tô atuando nessa desde formada. Pelo que eu percebo, assim, que nem direito é amplo, né? Tu tem várias oportunidades em várias áreas, né? Mas o direito tributário ainda é meio... Não é muito, ou tem também bastante. Ele é meio visto meio como chato, difícil, porque, como você mesmo falou, ele sempre, todo dia tem coisa nova. Isso, ele tem alterações diárias, então você sempre tem que estar estudando, tem que estar atualizado, e ele caminha diretamente com a contabilidade. Então, você não pode... Eu até brinco, você não pode, um direito tributarista, um advogado tributarista, você não pode falar, eu não gosto de números, eu não gosto de conta, eu não gosto de planilha, eu não gosto de Excel. Porque você precisa usar essas ferramentas. Ele é muito cálculo, ele é muito dinâmico. Então, tem vários advogados, várias pessoas que não curtem, não gostam dessa área e fogem mesmo. Ele até é um direito um pouquinho mais escasso de profissionais que atuam nessa área. Então, normalmente, até os empresários ou as pessoas, elas acreditam que um contador, ele é suficiente para amparar todas as minhas necessidades. E
Não, na verdade, não. O contador com o advogado tributário, eles se complementam. Se complementam. Uhum. Então, é uma área que ela não é tão concorrida, não são tantos advogados que tem, não, é um mercado um pouquinho mais fechado, e isso é bom, mas é ruim, porque as pessoas não têm tanto acesso, porque ele acaba sendo também um profissional um pouco mais caro. Sim. Mas e para nós, advogados, a gente, como o mercado nicho ele é um pouco mais reduzido, é melhor pra gente atuar, só que ele é um pouquinho distante. As pessoas não entendem que tá no dia a dia e que a gente conseguiria... A gente precisa entender dele. Sim, porque tá muito no nosso dia a dia, né? Pelo que eu percebo, e a gente vê que realmente é uma área com mais dificuldade de você encontrar profissional, né? Por isso essa valorização, né? Uhum. E até antes da gente fazer esse nosso podcast, conversei com alguns amigos e falei que a gente ia conversar sobre direito, né, tributário e tal. Todo mundo, meu Deus, é chato, é assunto não sei o quê, né? E aí o pouco que eu fui pesquisando e que a gente também no nosso dia a dia, a gente, né, com o passar do tempo tem que ir aprendendo na marra também, né? Uhum. Aprendendo na força mesmo, os tributos, impostos, coisa nada toda. E a gente vê que é um assunto meio delicado mesmo, né? Que ele é muito técnico, então você acaba ficando maçante. Eu tenho que falar de base de cálculo, de alíquota, de hipótese de incidência. Puxa, fica uma coisa muito maçante você entender isso. Só que tô aqui, vou tentar simplificar um pouquinho e demonstrar que é muito necessário você pelo menos entender do que se trata, o porquê que eu tenho que recolher. Se eu sou um empresário, qual que é o regime tributário que a minha empresa se encontra, o que é mais benéfico para minha empresa, porque é aquilo, atualmente o nosso sistema tributário nacional ele é muito complexo. Complexo. Então, é importante você ter alguém que consiga analisar a sua situação, analisar a tua empresa, analisar a tua atividade para verificar qual que é a melhor forma de recolhimento de imposto, para tentar reduzir um pouquinho de todo o ônus que o empresário tem na hora de constituir e manter as suas atividades, né? Perfeito. E você falou que desde pequenininha você pensava já em ser advogado e tal, né? Uhum. E a tua família tem muitos? Não? Não, eu fui a primeira. Eu tenho vários primos e tios, enfim, que são médicos. Certo. Então, de advogada, eu fui a primeira. Daí, depois que eu me formei, a minha irmã se formou também. Eu tenho mais 2 primas que também se formaram. Mas uma delas está indo para o mundo acadêmico, então, fazendo mestrado, doutorado, enfim, tá com outro nicho. A minha irmã é advogada, minha sócia. E a tua irmã, você acabou influenciando ela? Ela diz que não, mas eu acho que sim, não tem como, né? Sim. A gente tem perfil muito diferente uma da outra, mas não tem. Ela me ouvia falando e eu Acaba sou... que vai, né? Exato. E eu sou apaixonada pelo direito, então... E meu marido é advogado, então eu fico 24 horas por dia falando sobre direito tranquilamente. Isso é legal. Nós também, na minha família, né? Eu e minhas irmãs acabamos um influenciando o outro de todos, né? Também, né, somos dentistas e cada um numa área, né? Mas acaba que influencia, né? E nos podcasts anteriores nossos, a gente estava falando justamente com pessoas assim entusiasmadas, vocacionadas, né? Que a gente vê às vezes muitas pessoas, vai fazer odonto, tem muito dentista, vai fazer direito, né? Vai fazer direito, tem muito advogado. Eu falo, gente, você tem que se espelhar numa pessoa que você admira e vai conversar com ela, ver se ela se queixa de ser dentista, de ser advogado, de ser personal, trainer, seja o que for, né? A pessoa bem resolvida, bem entusiasmada, com certeza ela vai recomendar, né, a profissão. Isso com certeza. E eu entendo e concordo que o mercado está saturado. Mas se você for ver, está saturado em todas as profissões. Só que se você tiver paixão pelo que você está fazendo, se você tiver entusiasmo, se você sempre se especializar, continuar estudando, buscar entregar o melhor para o seu cliente, seja ele qual for... Não tem como você não se dar bem, não tem como você não ser valorizado por aquilo que você está fazendo. Perfeito. E é legal quando você vê que você começa a deixar, tipo, legado, né? Que nem
no nosso caso ali na nossa clínica, né? Uhum. Teve pacientes assim que eu extraí dente de leite, aí ele foi crescendo dentro do consultório, colocou o aparelho conosco ali e foi vendo a maneira que a gente conduzia, a maneira que a gente trabalhava e hoje está fazendo odonto. Então... Né? Quer dizer, a gente fica feliz, né? Quando você consegue influenciar, motivar, influenciar para o bem uma pessoa que é jovem e está na dúvida na escolha de uma profissão, né? Exato. É você saber que o que você está fazendo está sendo tão bem visto pelas outras pessoas que às vezes você nem imagina que, de certa forma, você está influenciando ela, né? E eu acho que isso se deve bem ao que você falou, de ter paixão pelo que você está fazendo, de você ter amor. A gente brinca que o advogado é contratado para resolver problemas. Sim. Então, o nosso objetivo é resolver o problema e não criar outro problema para o meu cliente. E o que eu vejo de advogado que cria N problemas na nossa área, principalmente, não sei se vocês, enfim, sabem, mas existe uma recuperação tributária. O que funciona? As empresas pagam diversos tributos. Daí nos contratam para analisar, eu paguei certo, paguei a mais. Em resumo, é isso que funciona essa recuperação tributária. Existem muitos advogados, enfim, ou contadores que acabam fazendo essa recuperação pro cliente, mas de uma forma, assim, das mais absurdas possíveis. E isso, muitas vezes, é crime. Então, às vezes, o cliente vai lá, acha que recebeu um dinheiro, pagou pelo trabalho do advogado e quando vem, recebe uma intimação, recebe uma notificação de que tem que prestar esclarecimentos na Polícia Federal, assim. Então, é muito sério a nossa profissão. A gente sabe que eu preciso fazer, eu tenho que dar uma solução para a pessoa que está me buscando, ela confia em mim, só que eu tenho que fazer tudo da forma mais legal, dentro da lei possível, para não causar um outro problema para ele. Seja um problema criminal ou financeiro, enfim, é você ter essa preocupação, né? Essa real preocupação, né? Trazendo para a área da saúde, né? A área médica, odontológica, que é a nossa atuação, a gente vê bastante isso, né? E é triste em ver isso, porque a pessoa deposita ali, né, a confiança, o tempo, o dinheiro, confiando no teu atendimento e a pessoa não faz o melhor possível pro caso, né? E você responder isso criminalmente, eu ia ficar apavorado. Então, às vezes, isso comigo. Você fala assim, bom, ele entende, tá trazendo uma solução, porque você vender esse trabalho é muito gostoso, né? Chego lá na tua clínica e falo, então, a gente consegue recuperar aí 100 mil que você pagou errado. E daí, poxa, você fica super feliz. Agora imagina, você recebe, você me paga uma parte desse dinheiro que é pelo meu trabalho e dali 1 ano, 2 anos você é chamado porque você cometeu um crime. Então, eu acho que é uma preocupação que todo profissional tem que ter. Eu não tenho que pensar só no hoje e ganhar o meu dinheiro aqui. Eu tenho que pensar em prestar um bom serviço para você, analisar a tua situação, porque é a tua vida. E geralmente é um negócio da tua vida. Você colocou toda a tua energia naquilo, é um filhinho teu. Se você falando de uma empresa que você tá cuidando, que você tá zelando, eu não posso simplesmente vir e acabar com isso, né? Perfeito. Então, eu acho que eu sempre tive essa preocupação e com o passar do tempo, eu fui vendo que, de fato, eu tô na profissão certa. Eu fico um pouco chateada que ela quando falam, você é advogado, putz, advogado, lá vem, advogado é problema, advogado é isso, e advogado é tudo porta de cadeia, tudo não sei. Eu fico chateada por outros colegas meus de profissão que acabam levando essa imagem para as pessoas, sabe? Que é, às vezes, bem isso que você falou, não sei se é porque não tem vocação para atividade ou só tá pensando no hoje, no financeiro, enfim. Perfeito. A gente paga pelos maus, mas é isso aí, né? Sim, sim. É bem isso. Eu lembro também, na época que eu me formei, eu estava todo entusiasmado, recém-formado em odonto na Federal. Nossa, eu ia conversar com um dentista, ixi, você está ferrado, vai ser dentista, mais um dentista aí. Como mais assim? tem? Tô tudo entusiasmado, jovem ali. E o que eu falo para as pessoas que me pedem assim, e como que é odonto? Eu falo, o que mais tem é boca aí pra gente tratar. E eu não sei, principalmente aqui no Brasil, né? Eu viajei no final do ano pra Argentina. Gente, eu fiquei horrorizada. Não sei se você... O que é o dente das pessoas? Eu falo assim, nossa, a gente tá num país... A gente acaba reparando, né? Porque
a odontologia, ela tá muito intrínseco a gente cuidar da saúde, assim como cuidar da saúde bucal, né? Mas eu vejo que fora do país não é assim não, né? Não é assim, muitos países não têm essa... Tanto é que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo, né? É que tem muito dentista, mas eu falo, tem muito dentista bons, né? Aqui no Paraná, no Brasil inteiro. Mas como tem muito dentista, daí fica... Né? Acho que a gente sofre na profissão do mesmo mal, né? Com certeza, porque né, a gente sabe a área, né, de direito também, a gente sabe o Brasil também é muito bem representado, né? Tem bastante advogados, enfim. Tem pessoas... E assim, na área do tributário, então, que é o sistema... O sistema tributário brasileiro é o mais complexo do mundo. A pessoa que entende aqui do Brasil vira pop. Exato. Porque... Eu assisti uma palestra esses tempos, e daí um dos palestrantes, ele tava comentando que foi pra... Não lembro se foi pra Alemanha, qual país lá na Europa ele precisava explicar para eles o sistema tributário brasileiro. Daí ele falou assim, agora pensem, eu vou ter que falar em outra língua, eu acho que era alemão mesmo, tem que falar em alemão como é que funciona o sistema tributário brasileiro, sendo que nem a gente entende e sabe direito como é que é o nosso sistema. Então, É bem complexo, né? Eu ia pedir para você, até desculpa, né, a nossa simplicidade aqui, porque a gente sabe que é um assunto bem... Para nós, da área da saúde, é bem difícil de entender. Cada vez que eu vou no meu contador, que eu converso sobre isso, eu falo, desculpa, ele me explica de novo, né? Então, um advogado de direito tributário, né? O que ele faz? Qual que é a importância dele no dia a dia das pessoas? De uma maneira bem simples, né? Vamos lá. A gente pode classificar, então, as pessoas, sejam elas as pessoas físicas, eu, Ana Cláudia, você... Somos pessoas físicas, o nosso CPF. Que tipo de imposto que a gente recolhe diretamente? Imposto de renda. Então tá bom. Então como é que o advogado tributarista ele pode auxiliar eventualmente numa questão, seja para fazer um planejamento, eu vendi um imóvel, eu tenho que pagar mais por isso ou não. Ele pode atuar em paralelo com os contadores, se a pessoa tiver um contador para fazer essas suas declarações. Normalmente, um tributarista ele atua mais com empresas, com empresários, porque é onde você consegue identificar a maior carga tributária. O que isso quer dizer? Um empresário tem diversos tributos para pagar. Então, o contador manda várias guiazinhas para ele ir pagando. Então, tem que pagar para o estado, tem que pagar para o município, tem que pagar para a federação, né? Para a União. Então, são vários tributos que ele precisa pagar e por isso que o nosso leque, a nossa atuação, acaba sendo mais voltada para os empresários. E quando a gente fala em empresários, eu consigo trabalhar reduzindo o quanto de tributo que eles pagam. Então, eu consigo fazer um planejamento tributário, que é o quê? Analisar a atividade, analisar número de funcionários. Eu faço uma análise do negócio da empresa e com isso, se a gente vai conseguir manter nesse regime, se eu consigo diminuir de certa forma, se você pagou a mais, eu consigo eventualmente pedir essa recuperação do que foi pago anteriormente. E o empresarial, por quê? O tributário é um pedacinho de todas as obrigações que o empresário tem. Então, eu acredito que um advogado tributarista, ele precise também entender de negócios, das empresas. Então, eu preciso entender que tem um custo, tem fornecedores, tem funcionários. Então, por isso que são áreas que andam em conjunto, para que eventualmente o que eu faça para você não prejudique outras áreas da sua empresa. Eu tenho que analisar o teu negócio como um todo. Entendi. E isso, às vezes, a empresa mal orientada, ela pode estar pagando impostos que não precisariam. Com certeza. Né? Com certeza. Às vezes você tá num regime que não é o mais benéfico para você, então, eu tô recolhendo no Simples Nacional, que em tese era para ser o regime mais simples. Só que dependendo do teu faturamento, dependendo da faixa que você se encontra, do percentual que você paga de tributo, às vezes, se você tivesse num lucro real, por exemplo, você pagaria um pouquinho menos. Que você consegue ver tudo que entrou
de lucro para você, tudo que você faturou, e você subtrai tudo que você teve de gasto. Então, você vai pagar um imposto, 2 impostos somente sobre a parte que de fato te sobrou, o lucro que você teve. Então, assim, você precisa fazer um trabalho amplo, assim, você analisa toda a situação da empresa, você olha como um todo e tenta enquadrar, fazer simulações para ver qual que é o melhor regime para você. É bem complexo, né? É bem diferente, mas é um trabalho e ele não se confunde com o do contador. Porque um contador, ele precisa entregar obrigações acessórias para sua empresa, ele precisa fazer a tua folha de pagamentos. Então, assim, ele tem N atividades que são diferentes do que um advogado tributarista faz. Então, eles andam em conjunto, eles se complementam, mas eles não se substituem. Então, jamais vou analisar ou vou julgar o trabalho que a sua contabilidade está fazendo. Eu vou tentar caminhar e ajudar para que a gente encontre a melhor saída, a melhor oportunidade para o empresário. Porque a gente sabe que a carga tributária é altíssima. É altíssima, né? Então, existem vários empresários que não conseguem arcar. Então, às vezes, eu tô lá, não consigo pagar, escreve em dívida ativa, vai lá, leva uma execução. Então, o advogado tributarista também atua nesse passivo. Eu consigo defender nas execuções, buscar um parcelamento um pouco mais benéfico. Então, a gente tem um trabalho de antes, de prevenção, durante, se eventualmente, como é que a gente consegue trabalhar com esse valor que você tem de passado para recuperar. E o posterior, se você já tem algum problema com a Receita, já tem algum problema com a União, enfim, com o Estado, de conseguir trabalhar e lidar com esse passivo. Tá legal, hein? Mas é importantíssimo, né? Eu vejo cada vez que eu vou, meu contador lá, eles mandam os impostos que tem que pagar, eu pago, e quando às vezes tenho algumas surpresas que o negócio é pequeno, assim, mas a gente já paga uma quantidade boa, né? Ah, mas fala pequeno, o que é pequeno, né? Então, é o negócio da sua vida. Então, se você conseguir tentar reduzir, pagar o justo, o correto, eu acho que é nesse ponto que a gente entra. E o contador responde junto, né? Que às vezes eu vejo, as pessoas me falam alguma coisa e eu vou lá conversar com ele e falo, Renato, corre risco, é melhor tem que fazer tudo certinho. E ele sempre me orienta para o bem. Isso eu gosto dele. Porque você tem que confiar, né? Você vai entregar toda a parte fiscal da tua empresa para ele. Esses tempos a gente teve como se fosse um padre desconfiando. Exato! Esses dias apareceu lá no escritório ele era eu não me lembro qual que era a atividade dele, mas era um empresário, acho que era do comércio, desesperado, porque ele recebeu uma carta da Receita que ele não estava mais no Simples Nacional, então ele tinha sido excluído do Simples, o contador dele não avisou ele que ele tinha sido excluído e continuava emitindo a guia como se tivesse no Simples, ele pagando, então abriu um passivo do normal e o valor que ele estava pagando não foi, e ele falou assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E daí o contador falou assim, pois eu estava fazendo errado mesmo, mas eu não sabia. Gente! Então, e ele estava confiando em você. Então é difícil porque como é um direito complexo, você, empresário, tem N situações para pensar, você tem que pensar em aumentar a lucratividade do seu serviço ou dos produtos que você está vendendo, você tem que se preocupar em divulgar, você tem que se preocupar em manter, e você não entende de tributário. Você fala, não, eu tenho que pagar imposto todo mês, o meu contador manda guia e eu confio nele, mas às vezes a pessoa não está fazendo o melhor para você. E por ser tão difícil, você não entende e não tem quem te explique. E daí você fica naquela sinuca de bico, eu tenho que confiar, mas eu não sei se ele tá fazendo certo, como é que eu vou verificar se o que ele tá falando para mim é o correto? Sim. Eu não sei. Você começa a pirar, né? Exato. Daí você larga a mão. Você deixa e fala assim, vou deixar aí que é isso aí. As outras até você consegue entender. Se você tem um funcionário, você sabe que é importante você registrar ele, porque você pode ter uma consequência se você não registrar, uma ação trabalhista. As outras até você entende um pouquinho de qual que é a consequência. Agora, o direito tributário parece que é um mundo assim, hipotético. Você sabe que você tem um monte de obrigação, mas tá lá, tão distante, daí de repente você recebe uma execução, ou você tem sua conta bloqueada. Deve ser desesperador, né? Então...
Mas eu vejo, daí é aquilo que a gente estava falando, né? Tem profissionais e profissionais, né? Eu percebo que nem a gente emite nota fiscal para os nossos pacientes da empresa. Aí tem paciente que manda, o contador liga, essa nota fiscal aqui tem que ser no teu nome de dentista. Meu Deus, né? Eu sou dentista da área da saúde. Não, tu vai, clica lá, tem... Né, exato, eu tenho uma clínica. Eu ensinando um contador, gente. Mas enfim, né? A gente respira e ajuda, orienta, né? Exato. É uma pessoa que a gente tá falando. Imagine o paciente que está confiando, né, nesse contador, né? Nesse escritório. Exato. Então, tem de tudo, né? Tem na área da saúde, na área... Né, todas as áreas têm vários tipos de profissionais, né? E é um direito importante, porque se você quer ter o seu negócio, mesmo que seja pequeno, eu quero abrir uma barraquinha, você tem tributo para recolher. Você vai ter, e você precisa que alguém te dê esse suporte. Então, normalmente você acha que as pessoas, eu tenho um contador, eu não preciso disso, o meu contador já resolve. E, de certa forma, ele vai resolver uma parte. Mas existe uma outra parte que nós, advogados, conseguimos, que a gente interpreta a lei, analisa se tem alguma situação que eu consigo te enquadrar numa situação melhor ou não. Então, é importante as pessoas entenderem e verem o advogado tributarista como uma solução. Eu vou entregar para ele passar um pente fino, ver se eu estou fazendo da forma correta e, eventualmente, eu vou ter uma super economia com ele me entregando um trabalho de planejamento, enfim, seja um planejamento empresarial, ou às vezes tem muitas famílias e isso acaba indo para famílias que têm um pouco mais de poder aquisitivo. Eu tenho vários patrimônios, eu tenho um patrimônio muito grande, eu tenho vários imóveis. Um advogado tributarista consegue fazer todo um planejamento para você reduzir a carga tributária. Você abre uma empresa, coloca todo o teu patrimônio nessa empresa, coloca os veículos, coloca os imóveis, daí eventualmente na hora do falecimento de alguém, já automaticamente passa para os herdeiros, você consegue planejar mesmo. O advogado tributarista, ele faz um planejamento. Ele lida também com o problema ali já, estão me executando, eu tô com uma dívida contra o Estado, tô com uma dívida contra a União. Então, a gente lida com isso, mas é muito melhor quando você lida com um planejamento. Exato. Uma prevenção. É uma prevenção, exato. Eu gostaria que você falasse um pouco dos tipos de tributos, né? Quais são os tipos de tributos que existem? Existem vários, né? Muitos. Se eu falasse alguns, né, que a gente mais conhece, assim, né? Por exemplo, né, tem... Né, quais são os tipos que tem de impostos, né, taxas, enfim, tem muitos tipos. Muitos. Vamos pensar assim, quando a gente fala em tributo. E qual que é a diferença de imposto e tributo? O tributo é como se fosse o gênero. Tudo que a pessoa ou a empresa tem que pagar para o Estado eu digo geral, como se fosse a União, os estados, o município, tudo que tem que pagar... E com uma contraprestação ou não, é tido como tributo. Então, ele é o macro, é como se fosse o guarda-chuvinha. Dentro dele, existem outras espécies, que o mais conhecido é o imposto, e desse imposto ele se subdivide em diversos, como imposto de renda, que é aquela declaração que todo mundo tem que fazer até março, tenho que declarar tudo que eu recebi no ano anterior. Então, imposto de renda, tem o imposto de produto industrializado, que são as empresas, as indústrias lá, quando fazem o produto, recolhem esse IPI. Tem o ICMS, que é um imposto de circulação de mercadorias. Então, toda vez que você compra um celular, comprou isso aqui, comprou uma água, comprou um refrigerante, tem ICMS dentro. E eu tenho também... IPVA, que todo mundo sabe, que é o de veículos. Tenho IPTU, que é também... E muda de cidade para cidade, muda, de município. Porque tem alguns impostos que são de competência, vamos dizer assim. Quem institui quem recolhe é a União. Tem impostos que são de competência do Estado, então cada Estado vai lá e fala qual que é o valor e como que tem que ser o pagamento, que é o caso do ICMS, que é o caso do IPVA.
E tem o imposto que é do município, que é o caso de, por exemplo, você, como é um prestador de serviços, recolhe o ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviços. Por isso que muda. Por isso que tem alguns estados que o meu IPVA, se aqui no Paraná, seria mais caro ou seria mais barato que se fosse em outros estados. O IPVA aqui do estado do Paraná, ele é mais caro do que o de Santa Catarina. Só que os dois são mais baratos do que o do estado de São Paulo. Então, por isso que cada estado consegue colocar qual que é o valor que vai ser cada imposto. Nossa, mas é difícil. Então, se um cliente teu de Joinville te procurar, tu vai ter que estudar muito lá, né, as regras de lá. E daí, com né? certeza. E isso, sim, o mais complexo, ao meu ver, é o ICMS, que é o de circulação de mercadorias. Porque assim, se eu compro uma mercadoria aqui no estado do Paraná e mando para outra cidade aqui no estado do Paraná, é um valor que eu tenho que pagar. Se eu mando para outro estado, é outro valor. Se eu mando para outro, é outro valor. Então, e cada estado tem uma regrinha. Então, assim, é bem complexo. Então, entendi. Então, tributos é o gênero como um todo, que a gente paga. Daí, dentro do tributo tem os impostos, taxas, contribuições, empréstimos, enfim, outras coisas. Isso, exatamente. Ah, tá. Mas tudo é tributo. Tudo é tributo. Entendi. E o que vai mudar essa classificação é a destinação que é dada para ele. É imposto se eu mando para uma caixinha. É contribuição se vai para outra caixinha. É como se fosse assim, é a receita, é tudo que a gente está pagando, é onde o Estado está recebendo dinheiro. Então, cada impostinho, cada tributo vai para um lugarzinho diferente e cada lugarzinho eu tenho uma coisa para fazer com esse valor. Nossa senhora, é bem complexo mesmo, muito, né? E os impostos, até a gente estava conversando, que eu tinha te perguntado quantos impostos existem e tal, né? Então, muitos. Inúmeros, né? Inúmeros, muitos. E até a questão da reforma tributária, que a gente acompanha bastante na mídia. Enfim, isso daí faz anos que sempre fala e vai aprovar e não vai, agora aprova, entra governo, sai governo, e vai melhorar, não vai. É bem discutível sempre, né? Muito. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, da reforma, o que você está achando disso que está acontecendo, né? Contasse, desse tua opinião em relação a isso. A reforma tributária é falada e levantada faz quase 30 anos. Então, é um ponto que, de fato, precisa ter uma mudança? Concordo plenamente que precisa ter uma mudança. Hoje, como vocês puderam ver, o nosso sistema de recolhimento tributário é muito complexo. Para nós que somos especialistas, que estudamos isso diariamente, é muito difícil várias vezes entender e interpretar o que querem falar, o que eu faço. Vem um caso prático, é difícil você ver se está certo ou se não está. Tem que estudar, você precisa se dedicar para entender. Imagina as pessoas que de fato recolhem ele, né? Então, a gente precisaria de uma reforma? Sim, precisaria. O que me preocupa um pouco de como ela está sendo levada, vamos dizer assim, é essa celeridade, talvez. A gente está falando há 30 anos de um projeto de reforma, só que nas últimas 2 semanas parece que foi atropelado, assim. Colocaram todas as ideias dentro de um caminhão e jogaram e falaram, é isso aí. O que era para ser simplificado, o que era para ser transparente, eu entendo que não está sendo. Se você pegar esse projeto de emenda constitucional e dar uma lida, e até eu vi uma advogada falando, dá um Ctrl+C no projeto, são 48 vezes que é falado lei complementar. O que isso quer dizer? É um projeto de lei que veio para simplificar, é uma emenda à Constituição que veio para simplificar, mas 48 vezes ele fala que aquela questão vai ser regulamentada depois, por outra lei. Então, eu não estou trazendo nada de solução. Eu estou falando que eu vou trocar tal imposto por tal imposto. Eu vou deixar de recolher 5 e vou recolher 2. Mas e aí? Qual que vai ser a base de cálculo? Onde é que eu vou aplicar isso? Qual que é o valor? Se me perguntarem, quanto que vai ser? Eu não consigo passar para um cliente meu, hoje você paga tanto. Com a reforma você vai pagar tanto. Eu não consigo, porque eu não sei quanto que vai ser. Não tem como mensurar isso daí. Não tem, porque eles não trouxeram essa informação. Eu entendo que, como é uma emenda à Constituição, não é necessário estar
todas essas disposições na Constituição Federal. Só que o correto, ao meu ver, já que a gente está falando há 30 anos dessa reforma, seria trazer tudo junto já. Ó, vai ser regulamentado por lei complementar? Eu já trago a lei complementar. Eu já trago tudo em conjunto para que a gente aprove tudo em conjunto. Não faça isso. Tá aqui o texto, mas depois a gente resolve isso. Mas depois quando? Entendi. Como é que vai ser? Então, é difícil. Eu acho que está sendo bem prematuro. Eu entendo que vai ter muito trabalho para nós, advogados tributaristas, porque do jeito que tá, é meio temerária, vamos dizer assim. Pois é, a sensação que dá é que meio que aprovaram para falar, nós aprovamos. Exato, pronto, aprovei. Uma coisa que vários governos tentaram aprovar, agora está aprovado. Mas Exato. E aí? Para você poder levantar a bandeirinha e falar assim, no meu governo eu aprovei a reforma tributária. Mas e aí? O que isso quer dizer? Entendi. Então, a gente não consegue ainda ter o real cálculo disso qual que é o impacto pro dia a dia, disso? assim, pro empresário, pro nosso dia a dia, assim. Isso, e não só até pro empresário. A gente não pode ser ingênuo de achar que o empresário vai suportar tudo isso. Então, se eu tô prestando um serviço, se eu tô vendendo uma mercadoria, é óbvio que eu vou embutir uma parte desse valor, se não todo esse valor para o consumidor final. Então, se eu vim falar assim, não, para mim não vai fazer diferença porque eu não sou rico, porque é só para as pessoas que são donos de empresa. Não! Vai estar embutido na tua aguinha, vai estar embutido na sua comida, vai estar embutido. A gente vai sentir, como consumidor final, o impacto disso. Vai sobrar para todo mundo, Com né? certeza, com certeza. A gente vê que muitas pessoas, às vezes, falam, esse negócio de imposto é coisa de rico, não sei o quê, que eu recebo meu salário e pronto. Pronto, não pago imposto de renda. Mas gente, é uma coisa importante porque tá tudo descontado ali em folha, né, da pessoa. E não só isso, você não vai no mercado? Você não compra comida no mercado? Você não vai passear? Você não tem seu carro? Você não põe combustível? Ou tá tudo embutido. Você pode não ver, você pode todo mês não pegar lá um boleto e recolher diretamente. Mas em tudo que você compra, você vai pagar esse valor. Vai estar dentro do... Eu vi esses dias que alguns produtos têm 40% do valor dele é imposto. Imagina. Então, se eu tô falando de R$10 numa caneca, R$4 dela é imposto. Imagina. Então, é um valor muito alto. Você você pode não estar enxergando diretamente, recolhendo diretamente, mas em tudo que a gente faz, ele está embutido. Sim. E essa reforma tributária também, eu lembro que eu escutei alguma coisa que estavam falando até em cashback, não sei o quê, umas coisas, né? Diz que vai ter para pessoas de baixa renda. Como vão operacionalizar? Não faço a menor ideia. É isso que eu pensei, né? Não sei, porque todo mundo vai estar embutido daí nos produtos esse valor, esse IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que é o que eles querem instituir. E uma parte disso vai ser devolvido para as pessoas de baixa renda. Como? Não sei. A maior parte da população, você precisa ter um CPF, você precisa ter um RG, mas assim, as pessoas vão vivendo. Vou lá, acordo todo dia, vou trabalhar, volto. Onde é que eu vou ter que fazer um cadastro? Como é que eu vou ter esse cashback? Às vezes eu vou numa vendinha, eu não pego nem nota de nada, eu pago com dinheiro. Como é que eu vou ter controle? Para quem que eu vou pedir? Então, e são pessoas de classe média baixa, muitas vezes que não tem conhecimento. E daí é para eles que vai, mas quem que vai dar esse suporte? O governo? Claro que não, né? Então, fica... complicado, né? Claro que, mas é muito bonito no discurso você falar, né? Vou fazer uma reforma, vou ajudar os mais pobres, vamos fazer os mais ricos pagarem imposto, a gente vai fazer com que os mais pobres tenham uma parte devolvida. Mas e aí, como é que você vai fazer isso aí? Daí não tão preocupado, né? Mas é bonito no discurso, né? Entendi. Às vezes a pessoa não tem nenhum computador lá para fazer o cadastro, não sabe nem, né? Não sabe. Que nem tem coisas assim que
que a gente vê, né? Por exemplo, na área da saúde, às vezes tu vai conversar com uma criança a importância de manter um dente na boca e tal. Aí tu vai chamar o pai para conversar, o pai não tem dente nenhum. Então você Ai, fala, ô pai, você precisa escovar o dente do seu filho todos os dias. E ele... a realidade dele Poxa. já não tem nem... E tem muitos impostos que a gente fala, os impostos diretos e indiretos, né? Isso. Então, né, eu gostaria que você falasse um pouco como que é esses impostos diretos e indiretos. É mais ou menos nisso que eu estava explicando. Tem alguns impostos que você, de fato, vai lá, pega a guiazinha, recolhe ele, você diretamente está recolhendo. E tem uns que já estão embutidos, seja na tua atividade, seja na mercadoria. Uhum. Então, os diretos são os que você vendeu, você faturou, você então recolhe eles. E tem os indiretos, que estão embutidos na sua. Seja, por exemplo, o ICMS. Essa é a diferença. Tem uns que são integrados diretamente na tua operação e tem uns que não. Por isso que é diretos e indiretos. Entendi. Com a reforma, eles querem acabar com isso. Querem unificar. Então, a gente não vai mais ter essas classificações. Que daí ficaria mais fácil, né? Então, eu entendo que a reforma vem para facilitar. E eu concordo, eu acho que é muito necessário a gente facilitar e tentar tornar ele mais palpável para todas as pessoas. Para que você consiga conversar com alguém, seja um dono de padaria, seja uma outra pessoa, você consiga conversar e as pessoas entenderem do que você está falando. Sim. Atualmente não é o que acontece. Só que me dá medo a rapidez e a forma que eles estão empurrando esse texto para aprovação, sabe? Que é um negócio muito importante, né? Exato. E ele vai impactar diretamente para todo mundo. Tudo bem, eu não vou aprovar uma reforma, não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem, vai ter um período de transição. Então, tem todo um planejamento, mas vamos discutir um pouquinho mais com calma. Vários tributaristas de renome no país, que são professores, eles estão com muito receio dessa reforma. Então, as pessoas que estudam o direito tributário, que entendem, eu não conheço uma que está confortável como está sendo feito. E tem toda a política, mas tem essas pessoas especialistas ajudando a fazer essa reforma. Tem muitos especialistas, assim... Era para ter, Entendi. Mas eu não enxergo, eu não vejo dessa forma. Eu não consigo ver... advogados de renome ou doutrinadores, pessoas que estudam isso, amparando e dando o seu voto a favor. Entendi. Então, tá todo mundo com receio de como tá sendo feito. Entendi. Principalmente por isso, por esse atropelo. E por você aprovar um texto e falar, mas depois a gente vê. É mais ou menos isso, sabe? Você tá entregando um papel com um monte de escrito, mas falando assim, isso, depois a gente vê. Depois a gente vê, depois a gente vê. Depois quando? De que forma? Entendi, é complicado, né? Sim. E a gente vendo, assim, comparando com outros países, né? Eu que nem eu viajei um pouco nos Estados Unidos, parece que lá a gente enxerga melhor, assim, os impostos que tá pagando, né? Uhum. Tem mais facilidade de enxergar isso. Eu não sei, tem outros países que poderiam ser, tipo, o Brasil poderia ter como referência e tentar... Por que o Brasil é tão particular, né? Eles estão tentando pegar como referência os países da Europa. Uhum. Acho muito bacana, sim, sensacional. O problema não tem como a gente considerar e falar assim, olha o tamanho da Itália, olha o tamanho da Alemanha, olha o tamanho do Brasil. A desigualdade, a diferença é muito gritante. Então, eu colocar um único imposto para todo mundo, ele é, no mínimo... complicado, levando em consideração as peculiaridades do nosso país. Sim. A gente tem muita desigualdade, a gente tem... É como se fosse vários países dentro do nosso país. O Nordeste é de uma forma, o Sul é de outra. Então, eu não posso unificar, colocar a mesma coisa para todo o país, sendo que ele não é igual. Ele tem muito agronegócio. Muito. Tem a parte do comércio, indústria. Exato. E o agro, eu trabalhava num escritório que a gente atendia muito empresas do agro. Assim, é um mundo... É absurdo. E o quanto roda, seja de dinheiro, mas seja também de produto. Eu não me recordo, mas acredito que em torno de 80% da produção vai para exportação, então vai para outros países. É muito importante o agronegócio para o mundo inteiro. E é um setor que eles pretendem tributar também.
Então, mas precisa, porque olha o quanto de dinheiro que o agro gera. Sim, mas é a matéria-prima, é cereal, é grãos, é para alimentação do resto do país também. Então, é difícil a gente... É muito polarizado o nosso país, sabe? É como se fosse uma briga. É briga entre os ricos contra os pobres e não tem que ter essa briga. Ninguém precisa fomentar isso. Vamos tentar unificar porque um precisa do outro. Sim, e ideias, né? Que a gente sente falta, assim. Por exemplo, e você tem coisas boas em todas as pessoas, em todos os lados, todo mundo, mas é conversar e escutar e dar atenção para cada lado. Né? Exatamente, não simplesmente colocar como se fosse assim, todo rico é um problema. Eu tava ouvindo a rádio, acho que ontem, e eu não me lembro se era uma fala do presidente, enfim, falando assim, porque os ricos não pagam impostos e não pagam dívidas. Eles não estão nem aí. Só quem tem que pagar são os coitados dos pobres. Gente, é muito sério você falar isso, você afirmar desse jeito e colocar dessa forma como se, coitadinho deles e os ricos estão dominando. Eu entendo que existe essa distinção, eu sei que tem muita desigualdade, eu sei que a gente precisa fomentar, tentar fazer crescer essa classe, mas dessa forma não tá certo você colocar uma contra a outra e falar assim, não, essa reforma vai ser excelente, porque veja, quem é muito rico vai pagar mais e Calma, não precisa ficar fomentando isso e falando de empresários como se fosse uma coisa ruim. É bom você ter empresa, você ajuda com o emprego, você fomenta a economia do país. Sim. A gente não precisa colocar isso como pessoas más, pessoas boas, sabe? Sim. E eu tô enxergando, às vezes, principalmente quando você coloca nesses canais abertos, que o governo tá trazendo essa reforma para isso e fica incentivando isso, sabe? Falando como se fosse uma coisa excelente e vamos então fazer os ricos pagarem muito e... Pra quê? Não é o teu papel ficar incentivando isso, sabe? E sim achar o melhor caminho. Exatamente, né? Da forma mais lógica e estudada e tentar fazer de fato como uma coisa mais justa. Mas só fazer. Vamos fazer o mais justo e pronto. Não vamos ficar incentivando ódio. Sim, sim. E você como advogada tributária e empresarial, anda junto, né? A gente já conversou um pouco sobre o direito empresarial, né? Que você também faz, né? Faz essa atuação, né? Que é isso que você explicou, entender o lado do empresário também, a questão desses tributos, de tudo isso que é imposto, né, para o empresário. Né? Então, para tentar manter a atividade dele. Vamos pensar em manter a tua empresa. É o teu negócio, geralmente é o negócio da tua vida, que você passa para os teus filhos, enfim. 90% das empresas... Teve um estudo levantado que brasileiras, elas são familiares. Então, é você pensar na continuidade. Por isso que eu acho que é importante ter esses dois. É o direito empresarial com o direito tributário. Eu vou olhar o teu negócio pensando em mantê-lo para anos e anos adiante. A gente cuida da saúde da boca, a saúde do corpo das pessoas e vocês cuidam da saúde financeira da empresa. Exatamente. Né? Então, trabalho com a prevenção. Essa questão de herança também, eu passei pela perda do meu pai agora há pouco tempo também, agora em fevereiro, né? E realmente, assim, meu pai foi, né, ainda conseguiu deixar as coisas certinho, a questão do testamento, né? Ele fez um testamento. Ele fez, a gente conseguiu, ele deixou tudo pronto, certo. A empresa fez tipo uma hold mesmo. Sim, e daí só dividiu. Então, a gente conseguiu fazer isso a tempo. Mas como é importante isso, eu vejo que às vezes muitas pessoas estão totalmente despreparadas, né? Sim. E acaba que nem eu vejo pelos pacientes, às vezes que eu atendo, não, faleceu não sei quem e tal, vai sair um dinheiro que daí não sai, que daí quando vê sai pouco. Exato, porque o que acontece? Você vai lá, tem que pagar, faleceu alguém, daí deixou uma casa, um carro, daí você vai lá. Então, beleza, eu preciso contratar um advogado, porque você não consegue, sem advogado, fazer o inventário. Sim. Você precisa recolher o imposto sobre isso. Então, cada pessoa que receber a herança tem que pagar isso, tem que pagar um impostinho. E a pessoa não sabia disso. Então, às vezes, tem uma casa, como é que eu vou fazer para pagar
E isso para daí já passar para os outros para vender, eu não tenho. As pessoas elas não entendem que é necessário você pensar que até quando eu falecer, ou quando eu preciso me organizar, eu preciso me planejar, porque senão eu vou deixar uma bomba para os meus herdeiros, para os meus filhos, que às vezes não tem dinheiro para pagar. Por isso que a gente vê, tem muito inventário que não é nem aberto. As pessoas falecem e vai deixando. Vai deixando e uma hora depois resolve. Sim, eu percebo isso, que às vezes o paciente vai, nos procura, não, doutor, vai sair, né? Vai sair lá a minha herança, não sei o quê, eu vou tratar meus dentes. Aí quando vê, divide entre um monte de irmão, tem um monte de imposto, sobra um pouquinho, né? Exatamente. E a pessoa está imaginando. Exato. Então vocês orientam nessa questão de herança também, dessa preparação que a gente nós aqui no Brasil, questão de seguro ou de pensar em morte, assim, pra gente é muito assustador, mas é uma coisa que você tem que pensar. Nós não somos eternos, né? Exato. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Sim, então se preparar para isso. E eu vejo que nem meu pai e minha mãe eles não tiveram muito estudo e tal, mas meu pai teve a sabedoria. Tanto é que depois que ele faleceu, fui rever as coisas lá, me surpreendeu pro bem, assim. Muita coisa, né? Que eu não acreditava, assim, ele deixou tudo organizado, né? Então, isso. Como é importante você pensar nisso, consultar uma pessoa, exato. Consultar um especialista, né, de questão tributária, empresarial, questão de herança, deixar essas coisas organizadas que tu acaba economizando uma grana, né? Com certeza, com certeza. E é assim como na tua área, assim como na medicina, existem especialistas. Então, existem advogados que cuidam só da questão de direito de família, que são as relações de divórcio, guarda, pensão. Tem advogados que são da parte trabalhista. Então, seja para você processar uma empresa que você trabalhou, empresário que precisa se defender, ou enfim, essas relações de trabalho. Existe um advogado que é especialista em cada. E às vezes o que eu vejo é que, faleceu, daí você busca um advogado que faz tudo. E eu acho que quem faz tudo não faz nada, né? Então, às vezes você é mal orientado por isso. Com a reforma, as heranças, esse ponto vai mudar também um pouquinho. Eles pretendem instituir como se fosse uma alíquota progressiva. O que isso quer dizer? Quanto maior o valor da herança, maior o imposto que eu vou ter que pagar. E se numa divisão alguém ficou com mais, então eu tenho 3 filhos, um deles ficou com mais, esse vai pagar um pouco mais do que os outros. Então algumas coisas vão mudar. Entendi. Meu Deus, bastante coisa, né? Sim. Gostaria de fazer agora um merchan aqui, né? Aproveitar esse tempo, agradecer, né, a Simeone Odontologia, clínica que patrocina aqui o nosso programa, né? Então, se o programa tá rodando, tá funcionando, é graças a Simeone Odontologia lá, que tem ótimos dentistas, inclusive eu sou um, né? Sim. Tô lá. Eu e minhas irmãs, que é um atendimento personalizado, né? Clínica, aquilo que nós estávamos falando, com especialistas, né? Então, tem especialistas em todas as áreas. E agradecer, e se precisarem de dentista, pode procurar a gente aí. Com certeza, vão estar muito bem amparados. Mas obrigado. Outra coisa, doutora, eu gostaria que você falasse um pouco, desse alguma dica, assim, a pessoa que faz, né, que está na faculdade de Direito, a nossa audiência aqui tem tudo que é tipo de pessoas, assim, e a gente fica feliz que muitos mandam assim incentivo, que curtiu, tendo pacientes que falam, nossa, eu acho sensacional o teu podcast, Renato, e tal, já fico esperando o próximo. Até nós tivemos um Reels lá com mais de 1 milhão de visualização. Então, graças a Deus, as coisas sempre estão bombando, estão melhorando. E as pessoas que assistem, que fazem direito, tem muitos, né, que nem eu tenho minha filha, e tem muitas pessoas que estão naquela fase ainda de buscar, né, o que querem, que a gente é tão novo, quando a gente tem que assumir a responsabilidade de decidir o que eu vou fazer pro resto da vida, né? Sim. E nós, graças a Deus, né, o Espírito Santo iluminou que a gente é bem resolvido, né? Mas a gente sabe que não é todo mundo que é bem resolvido com o que escolhe lá atrás, né? E uma dica que você daria, assim, para quem tá, né, se interessou pelo assunto, algum livro, como que foi esse teu interesse, redes sociais, alguma coisa que você deixaria para as pessoas aqui registrado? O que eu posso mais dar de dicas e conselhos, e é o que eu estou estudando bastante, até por conta de ter aberto o escritório, são livros de empreendedorismo.
O tempo inteiro a gente tá vendendo alguma coisa, seja vendendo a nossa própria imagem, nos vendendo. Li 3 livros muito interessantes. O primeiro foi Essencialismo. É bem bacana esse livro. Li também Mais Esperto que o Diabo. Muito bom também esse livro. E um outro que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Então, que te faz enxergar a vida de uma forma um pouco mais tranquila. Ele é um pouco parecido com o Essencialismo, que eu li recentemente, da gente dar, de fato, uma desacelerada. Aproveitar mais os momentos que a gente tá com as outras pessoas, viver mais, não tá no automático, né? Buscando sempre agradar os outros, e por conta das redes sociais você tá sempre conectado e querendo estar à frente. Então, às vezes, dar um passinho para trás e se entender um pouco mais. Para quem tá na faculdade ainda de Direito, é um desafio. Você vai aprender sobre leis, você vai aprender sobre o direito. Mas se você pretende ser advogado, é na prática. E se você pretende ter o seu escritório, a faculdade não vai te ensinar. Então, você vai precisar buscar em redes sociais, buscar em vídeos, buscar em livros, porque é um mundo completamente... Bom, você que tem essa clínica sabe que o empreender no Brasil é bem desafiador. Ou começar com algum parceiro, né? Prestando um serviço, né? O meu caminho foi, durante 9 anos, eu trabalhei sempre em escritórios. Então, como associada, tive essa experiência de aprender com os outros nas estruturas que eu estava. Daí chegou um momento que eu falei, eu acho que agora dá para eu caminhar sozinha. Eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho certo, mas tive uma bagagem, aprendi muito. Não me formei e fui. Eu tive quase 10 anos aprendendo e absorvendo informação de outras pessoas. Mas tem gente que consegue já tem um espírito nato para empreender e se forma... São mais arrojadas, exatamente, né? Coloca a cara a tapa e vai. Então, esses 3 livros são bem bons, assim. Eu acho que dá para dar uma... Você lê e consegue ter uma visão um pouquinho diferente do que é abrir o seu negócio. Muito legal. E a pessoa que gosta de ler e gosta de números, aí tende também para ser o advogado tributário, exatamente, né? Estamos precisando. São poucos os advogados que fazem um bom trabalho. Então, muita gente acaba se aventurando. Tem pessoas que nem advogados são nessa área de recuperação tributária. Então, vou lá para tua empresa, bato na tua porta, você tem tanto para recuperar, você pagou errado pro teu... E não são nem advogados. E não são advogados. Então, são oportunistas, né? É um mercado que existe, que ele tá crescendo, e as pessoas estão cada vez mais entendendo a importância de ter especialistas nessa área para dar suporte na continuidade, seja da tua empresa ou até da sua família, enfim. É muito, muito importante. Venham para a área, a gente está precisando de bons advogados tributaristas. Olha que legal. As pessoas que acham que tem muito advogado, né? Exato. Não. É legal esse serviço, esse nosso podcast, justamente para isso, para as pessoas saberem disso, da existência, procurar pesquisar, né? Exato. Então, hoje em dia, essa informação, por mais simples que talvez seja no teu pensamento, você está passando para nós é muito importante. É importante. Tanto que é uma das áreas que são mais bem pagas, os advogados. Então, eles caminham sempre entre grandes bancas, eles têm salários maiores do que comparado a outras áreas do direito. Então, é bem interessante. Acho que vale a pena, se alguém está em dúvida, ir para essa área, se especializar, que tem um mercado. Tem um mercado grande pela frente. Bem Ainda grande. mais com essas reformas, essas coisas aradas aí. Exato. Meu Deus, tem muito pano para manga. É isso daí, mas é o que eu falo, às vezes com a pandemia, essa questão virtual e tal, e as pessoas começaram a viver um virtual tão grande que acaba se perdendo, né? Então, eu vejo que é muita exposição, aí a pessoa, eu quero esse botox, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse sorriso assim, eu quero isso assado, mas... vai se conhecer, né? Vai ver a tua essência. Às vezes é mais bonito do que o teu sorriso perfeito, com tuas peles puxadas, teu cabelo, né? Com certeza. É que a gente tá com essa mania de querer se comparar para alguém, né? Uma coisa é você admirar alguém e ter como inspiração. Outra é você se comparar, é desejar
ser igual a outra pessoa. Ninguém é igual a ninguém. Tenta se comparar com quem você era ano passado, com quem você era há 5 anos. É muito mais bonito você ver a tua caminhada, a tua evolução, do que você se comparar com alguém que teve outros caminhos. Enfim, a gente tentar se conectar com a gente, buscar o que é bom pra mim, o que faz sentido pra mim. Tô nessa busca aí. É difícil, né? Com tanta informação. Mas tô buscando. A gente se cobra, mas às vezes eu paro, reflito e falo assim, não, acho que tô no caminho certo. Tá, mas isso daí, doutora Ana, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Foi um sucesso esse nosso podcast, eu amei, né? Tive muito aprendizado e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que também nos acompanham, assim, pelo menos a criar um interesse pelo assunto, às vezes rever certos conceitos. Eu acho que trouxe bastante aprendizado para mim e para as pessoas que vão assistir aí, tá? Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade. Tentei simplificar um pouquinho, mostrar que não é tão chato como acham que é. Mas agradeço imensamente e continue assim, que olha, sucesso. Legal. Muito obrigado. Muito feliz que tenham pessoas e pelo teu... Achei fantástico. Que bom, e vamos marcar uma próxima também, com né? certeza. Tem mais Quero conhecidos, trazer isso, né? Minha irmã, que é de outra área, eu acho que ela tem assuntos também. Tem altas histórias legais, eu acho que ela tem bastante coisa a agregar. E vamos divulgar, e muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos assistiram. E eu peço também para compartilhar, divulgarem nosso trabalho, que para nós mandar uma mensagem também, isso daí motiva a gente e faz com que a gente continue seguindo à frente, né? Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.